Existem piratas que são derrotados de uma forma digna, como é o caso do Kaido. Mas tem aqueles que, meus amigos e amigas, não são apenas triturados, como também são massacrados, humilhados e amassados na porrada. E todas as pejorações possíveis para dizer o tanto que esses caras apanharam. Mas se fosse pra gente levantar aqui os personagens que mais foram humilhados em One Piece, você saberia dizer quais são todos eles? Chega mais que isso que eu vou te mostrar neste vídeo, as maiores humilhações em One Piece. Raul Bizarro aqui e vamos começar com o Zoro. Na batalha entre ele e Mihawk, a gente tem a luta que, na minha opinião, está a maior disparidade em questão de poder entre as lutas de One Piece. Quando Zoro começou a enfrentar Mihawk nessa batalha, ele sabia que estava diante de um dos maiores espadachins do mundo. Zoro sabia que estava diante de um homem que faz jus ao seu título de melhor espadachim do mundo. Mas apesar de saber que estava diante de um monstro, Zoro acreditava que podia vencê-lo com muito esforço durante a batalha. A gente pode afirmar isso porque antes mesmo de entrar pro bando do Chapéu de Palha, Zoro já estava perambulando nos mares de One Piece enquanto procurava Mihawk. Ou seja, antes mesmo de encontrar o Luffy, o Zoro já alcançava um nível de poder de luta, que segundo ele mesmo já seria suficiente para bater de frente com Mihawk e derrotá-lo e se tornar o melhor espadachim do mundo. Só que ele estava completamente enganado, né? E sim, quando estava diante de Mihawk, ele sorriu. Zoro sorriu pensando que finalmente poderia vencer o melhor espadachim do mundo e concretizar sua promessa. Só que ele não mediu muito bem, né? Foi aí que a batalha começou e ele teve uma das maiores surpresas da sua vida. Não importava o fato dele estar com a bandana na cabeça ou seu estilo Santorio com 3 espadas, nada disso mudava o fato de que Zoro poderia ser facilmente derrotado com uma simples faquinha. Em meio a toda essa humilhação que estava sofrendo na frente de vários piratas, Zoro decidiu ir ao seu limite. Mesmo com Mihawk humilhando ele e dizendo que não usaria sua principal espada contra ele, contra um pequeno peixe, Zoro só queria ter uma luta digna com o melhor de todos. E vendo a grande destreza do espadachim do West Blue, Mihawk aceitou e fez um corte em seu peito que mataria qualquer pessoa que não possuísse a mesma vitalidade que o Zoro. Apesar de ter perdido de maneira honrosa, Zoro foi humilhado de todas as formas, seja fisicamente ou verbalmente. Ele viu seu ego, arrogância e treino sendo jogados no lixo por alguém que possuía 100 vezes, 1000 vezes, muito mais vezes força do que ele. A diferença era tão grande que Zoro ficou no meio da luta questionando o tamanho do abismo que existia entre o poder de ambos. E assim tivemos uma das maiores humilhações que já existiram no mundo de One Piece, se não a maior. Aqui temos a humilhação sofrida por Luffy, e assim como seu imediato, Luffy quer respeitar um Shichibukai. Sim, mesmo sendo um aspirante a pirata, Luffy já estava tentando bater de frente com um dos homens mais importantes e perigosos da pirataria. Esse homem era nada mais e nada menos que Sir Crocodile. Luffy queria salvar Alabasta do inferno escaldante que esse corsário trazia para a nação. Foi aí que durante uma viagem com o Chapéu de Palha, Luffy viu que poderia acertar contas com Crocodile, e por isso pediu para que seus companheiros o deixassem para trás. Mas mesmo sabendo que Luffy estava diante de um dos homens mais fortes do mundo, os Chapéus de Palha deixaram ele e confiaram nele para essa luta. Mas quando a batalha se iniciou, o que a gente esperava aconteceu. Crocodile simplesmente deteve Luffy com um único ataque do seu gancho. Além de fazer tudo isso, Crocodile humilhou e acabou com qualquer honra que o Luffy tinha naquele instante, onde deixou claro que o Luffy era só mais um pirata comum cheio de falação e falação. E calma lá que não foi apenas isso não. Luffy foi passado para trás em outras ocasiões. Porque na luta contra o Aokiji, lá em Long Ring, o Chapéu de Palha sentiu na pele a diferença de poder que existia entre ele e um almirante. O Aokiji peitou todo o Chapéu de Palha, veio Zoro, Sop, Robin, Sanji e até o próprio Luffy, mas nenhum deles conseguiu nada contra o almirante do gelo. No final, Luffy até desafiou o cara para um duelo, mas foi congelado que nem um picolé de uma forma completamente humilhante. O Luffy só não foi morto porque tinha pego o Crocodile em Alabasta e também porque era neto do Garp, o que acabou fazendo o Aokiji estar em débito com ele. Mas querendo ou não, o Luffy foi massacrado e humilhado pelo Aokiji. Até o arco de Enies Lobby, o Luffy era considerado um dos maiores prodígios de batalha. Todo mundo acreditava que ele seria um dos maiores agentes de toda a história. Ele cumpria missões, era implacável e não deixava rastros. Mas quando teve que bater de frente com piratas iniciantes, o cara marmelou de vez. E feio. Além de perder pro Luffy, que ainda era só um adolescente de 17 anos, ele viu todos os companheiros de Chapéu de Palha destroçando um dos maiores monumentos do governo mundial. Então, no final das contas, essa vergonha não fica apenas na conta do Luffy, como também fica na conta de todo o governo que deixou um bando novato acabar com Enies Lobby inteira, além de permitir que eles fugissem com um dos maiores alvos que o governo possuía até então.
Barba Negra é sem sombra de dúvidas um dos mais fortes do mundo inteiro de One Piece. Mas isso não tira o fato de que lá em Impel Down ele sofreu uma das maiores humilhações que ele poderia imaginar. Chegando na prisão mais segura do mundo, Tite queria apenas seguir para o nível 6 da prisão para poder recrutar novos tripulantes. Só que no caminho ele encontrou nada mais e nada menos que Magalhães, o carcereiro-chefe de Impel Down. Quando a gente viu aquilo, a gente até pensou, é óbvio que o grande vilão Barba Negra vai passar desse cara. De fato, essa era a nossa imaginação, porque quando os dois se encontraram, o Magalhães nem sequer olhou na cara do Barba Negra. Mesmo Tite estando com toda a sua tripulação, Magalhães apenas inundou todos eles com veneno. Foi apenas um ataque certeiro e tchau. Nem sequer olhar para os Barbas Negras ele olhou, que foi suficiente para conter eles, e acabou com todos. Foi completamente humilhado. Essa ocasião que eu vou te mostrar agora se trata nada mais do que uma vez em que o Luffy humilhou a Big Mom na frente de todo mundo. Só que não foi na base da porrada, mas sim na base do enfrentamento. O cara humilhou ela de forma verbal. Lá no finalzinho da Ilha dos Homens Peixes, os piratas da Big Mom foram coletar os doces que os tritões prepararam para ela. O problema é que nesse momento os tritões estavam do lado de um gorila de borracha que devora tudo que vê pela frente. E assim ele comeu tudo e não deixou nenhum para Big Mom. Foi nesse momento que o Luffy entrou em contato com ela e simplesmente peitou uma das mulheres mais fortes de toda a obra. Nesse momento, vários tritões estavam vendo essa conversa. Eles viram nada mais do que um simples moleque falar na frente da própria Big Mom que iria até o Novo Mundo só pra surrar a cara dela. O Luffy não mede muitas consequências. Cara, pensa aí numa humilhação, hein? Big Mom sendo peitada por um moleque que começou esses tempos da pirataria, sendo que ela tá anos e anos e é uma imperatriz dos mares. Poxa, baita humilhação. Mas depois mais pra frente foi pior pra ela. Assim que fez todo o seu serviço de acabar com o Yonkou no país de Wano, Kid deixou a fama subir a cabeça e foi diretamente para Elbaf, local onde estava o território do Ruivo. Kid acreditava que realmente poderia vencer o Ruivo, tanto é que estava com a boca cheia para falar que iria acabar com Shanks. Cada louco com a sua loucura. Assim que chegou de encontro dos piratas, ele já preparou sua arma de destruição massiva para acabar com Shanks e seus piratas de uma só vez. Mas pro seu azar, Shanks possui um dos hacks da observação mais avançados de todos, que lhe permitiu ver com exatidão o que iria acontecer caso o ataque do Kid se concretizasse. Sendo assim, Shanks logo percebeu que Kid estaria vulnerável durante um certo tempo, o que foi suficiente para ele concentrar uma vasta energia de Haki do Rei em sua espada, capaz de acabar com Kid e seu imediato de uma só vez, com apenas um golpe. Então, com um único Kamuzari, Shanks acabou com um dos piratas mais fortes da nova geração, e deixou ele completamente humilhado. Assim que Oden entrou pro bando dos piratas do Barba Branca, ele começou a enfrentar os mais variados inimigos que poderia encontrar. Mas certa vez, ele teve que bater de frente com os piratas Roger. De longe, Oden já estava ciente de que esse se tratava de um dos homens mais fortes de todo o mundo. Já que o Oden é um cara que reconhece o seu próprio poder, ele foi completamente afobado pra cima desse tal Gold Roger. O problema é que ele não esperava que estava diante do maior monstro que poderia haver no mundo. Com um único ataque revestido com o Haki do Rei, Roger mandou o pobre Oden para uma distância completamente avassaladora. Mandou pra longe sem mais e sem menos. Mesmo Oden sendo um dos caras mais resistentes de toda a obra, ele foi lançado com uma força tão tremenda que ele destruiu inúmeras árvores por onde passava. Cara, olha só, pra você ter uma noção, depois de apanhar dessa forma, o Oden nem quis passar ao lado do Roger. Ele só deixou tudo pro Barba Branca tomar conta e ficou lá lutando o tempo todo contra Gaban. Só que a maior humilhação de todas vai ser caso você saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Clique aí no botãozinho de se inscrever e ative as notificações para receber novos vídeos de One Piece. São 3 vídeos de One Piece todas as semanas nesse canal, então você tem que estar inscrito com as notificações ativadas para não perder nada. E já tem vários temas aqui no canal, e 2 deles estão passando na tela. É só clicar e conferir porque os 2 estão sensacionais. Te espero no próximo vídeo. Falou!